galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente contar um pouco da história do governo Dutra, mais especificamente pra gente entender um momento da história do governo Dutra sobre o Plano Salt. Então, quando a gente fala sobre a retomada democrática após a Era Vargas, o primeiro governo eleito em 1945 foi Eurico Gaspar Dutra, que vai deixar algumas importantes marcas na história do Brasil, mas infelizmente uma marca econômica não vai ser tão agradável. Então segura aí, se liga no vídeo, deixa sua curtida e vem comigo para entender um pouquinho do que foi o Plano Salt. Então, para a gente entender esse plano de tentativa de recuperação econômica lançado pelo Dutra em 1947, a gente tem que olhar um pouquinho para o panorama político do mundo nesse momento. Então, quando o Dutra inicia o seu governo no início de 1946, o mundo está vivendo a Guerra Fria. E mais especificamente, o Brasil vai viver isso de uma forma muito intensa, já que o Dutra vem de um grupo político bastante nacionalista e que vai aderir à política norte-americana, estadunidense, nessa disputa da Guerra Fria. E isso vai influenciar principalmente no posicionamento da política internacional e econômica deste governo a partir de agora. O Dutra vai se aliar, de forma indiscutível com os Estados Unidos, inclusive rompendo relações diplomáticas com a União Soviética, com a ideia de combater as ameaças comunistas nesse momento. Só que esse posicionamento da política internacional vem também com uma aliança da política econômica do Dutra nesse momento. Então, ao romper relações diplomáticas com a União Soviética, os Estados Unidos também, o Dutra também vai romper economicamente com uma característica muito fundamental da política que vinha sendo aplicada pelo Vargas, que era aquela economia nacionalista, com uma característica onde o governo intervinha em alguns setores para o desenvolvimento nacional. E aí o Dutra vai fazer o quê? Ele permitiu a entrada de capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, no setor industrial no Brasil. Então o Dutra desenvolve aqui, adapta o Brasil a um modelo econômico onde a gente vai basear com uma menor intervenção estatal e uma maior participação do capital internacional, principalmente com a permissão da exploração de alguns dos recursos naturais por empresas de capital estrangeiro aqui no Brasil. Então essa abertura permitiu que empresas investissem em capital estrangeiro sim aqui no Brasil. Isso trouxe um incentivo principalmente às importações para o Brasil nesse momento e a chegada de uma série de produtos de consumo, equipamentos como fogão, geladeira, e isso provoca um impacto principalmente cultural no Brasil. Mas quando a gente fala de questões econômicas, isso provocou, como consequência, uma dependência da economia brasileira em relação à economia principalmente norte-americana nesse momento. Então, o que o Brasil vai viver com essa abertura do mercado vai ser os investimentos estrangeiros vão consumir as nossas reservas, e isso vai comprometer completamente o nosso setor econômico, o desenvolvimento econômico do Brasil nesse momento, porque a indústria nacional não consegue competir com esse capital estrangeiro que entra aqui. Então isso acaba afetando diretamente a indústria nacional, provocando um aumento assustador da nossa dívida externa, um gasto gigantesco e a diminuição das nossas reservas, Só para se ter uma ideia em números, o Dutra assume o governo em 1946 com uma reserva monetária de 708 milhões de dólares. No início de 1947, e um pouco mais de um ano depois, essa reserva já tinha sido reduzida para 92. Outra coisa que vai consumir, vai impactar a economia brasileira, vai ser o aumento da inflação, o aumento da inflação e o aumento do desemprego, já que essa indústria nacional, quando ela não consegue competir com esse capital estrangeiro, as indústrias nacionais acabam entrando em falência e acabam diminuindo sua produtividade por causa dessa competitividade muito mais forte com o capital estrangeiro. Então isso acaba provocando uma insatisfação gigantesca e um problema econômico que vai forçar o Dutra a algumas mudanças já no início de 1947. E aí que vem o Plano Salt. Então, no início de 47, o governo então lança esse plano. Então, a principal característica desse plano: abre-se mão do liberalismo econômico.
né? Então o Dutra vai adotar uma nova linha política, agora mais conhecida como intervencionismo, e ele vai intervir em alguns setores da economia para tentar regulamentar, né, essa entrada do capital estrangeiro e tentar proteger um pouco a indústria, né, nacional e também, em especial, tentar mudar alguns números, como a inflação e o desemprego, que vinham assustando nesse sentido. Então, de uma forma geral, o Dutra abre mão desse liberalismo e adota uma política intervencionista nesse sentido para tentar conter essa influência estrangeira nesse momento. Tentando estimular, em especial com esse plano, o principal objetivo era estimular a economia nacional para tentar regulamentar essa entrada e saída do capital, né, aqui do Brasil e tentar controlar estes números de desemprego, inflação, custo de vida, que começava a impactar basicamente na vida do brasileiro e estimular, logicamente, o nosso desenvolvimento nacional. Então a gente passa a valorizar principalmente a produção agroexportadora. Por que isso? Porque essa produção agroexportadora provocava um aumento da demanda, né, justamente de consumo de itens básicos. Então, quando a gente faz uma política protecionista nesse momento, o que você consegue fazer, o que o Dutra conseguiu fazer em uma certa medida? Incentivar a produção interna de abastecimento e não depender do mercado externo para bens de consumo básico do brasileiro, né? Então ele incentiva a indústria nacional desses itens de abastecimento básico e isso estimula o desenvolvimento industrial no Brasil. Mas o Plano SALT, ele vem com uma estrutura para enfrentar alguns problemas essenciais que garantiriam o desenvolvimento nacional. Então é elencado algumas questões, né, que seriam importantes combater para promover esse desenvolvimento. Então, primeiro, conter o custo de vida, né, a elevação do custo de vida, conter a inflação e diminuir o desemprego. Isso impactaria diretamente na nossa economia. Então, o Plano SALT, apresentado pelo Dutra em 1947, ele vai prever investimento em algumas áreas muito específicas que eram importantes para esse desenvolvimento. Saúde, alimentação, transporte e energia. E é daí que vem as siglas, né, que vai levar o nome do plano, então, Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Então, na saúde, o plano previa elevar os níveis sanitários, né, principalmente da população rural no Brasil, que era muito precário. No setor da alimentação, o governo buscou conceder alguns recursos para o consumo e o comércio, né, principalmente da produção de alimentos, e também conceder, né, assistência social e profissional a trabalhadores, concessão de crédito a produtores, né, para aumentar os níveis de produção de alimento. O setor de energia vai ser o setor que mais vai receber investimentos, né, tanto que nós vamos conseguir aumentar a capacidade de geração de energia em 40% com esses investimentos. Então isso é muito significativo, principalmente por um país que está caminhando, né, no seu processo de industrialização, e a energia era fundamental como matéria-prima desse processo. Né? O setor de transporte também vai receber um investimento bastante significativo, né? Vamos desenvolver e vamos fazer investimentos bastante significativos na área de portos, né? Na compra de frotas marítimas, né? Para a construção de oleodutos também, né? O setor petrolífero no Brasil está crescendo bastante, de forma bastante significativa nesse momento, né? Então a nossa produção petrolífera no Brasil vai crescer e nós vamos chegar em uma média de produção de até 45 mil barris de petróleo ao dia, né, nesse momento, com esses investimentos. Também o governo vai contribuir, né, para continuar investindo na infraestrutura da construção de ferrovias, né, e também de estradas de rodagem nesse momento, ligando alguns pontos importantes do Brasil. Então, uma das obras do Plano SALT é a rodovia Presidente Dutra, que vai ligar São Paulo, Rio de Janeiro, que vai, né, vai ter um impacto bastante importante na estrutura econômica, né, e na rodagem do Brasil nesse momento. Então, o plano vai ser bem estruturado e bem organizado em algumas áreas que via-se como essenciais para o desenvolvimento. Mas, infelizmente, por mais importante e impactos positivos que o Plano SALT trouxe, ele não conseguiu
literalmente combater os principais problemas que nós tínhamos, né, ou que essas decisões econômicas do início do governo Dutra acabaram provocando como impacto. Então, quais são os grandes problemas que nós vamos ter e vão começar a nascer nesse momento com a crise econômica, né, da adoção do liberalismo econômico no início do governo Dutra, né, uma desorganização, né, e um aumento significativo da inflação, né, e basicamente os problemas sociais do Brasil que eram, né, infelizmente ainda são e naquele momento vão ser bastante significativos, né, problemas urbanos, problemas sociais, né, da falta de alguns com direitos básicos para o cidadão. Então isso impacta diretamente no custo de vida dessas pessoas e na capacidade aquisitiva que não vai ser conseguido conter com o Plano Salt, né? Mesmo ele trazendo alguns benefícios, né? Então isso vai afetar diretamente, né, a popularidade do Dutra e vai impactar diretamente, né, nas eleições de 1950, né, onde o Getúlio vai voltar aí como presidente nesse sentido. Então, o vídeo de hoje traz um pouquinho da história, né, da situação econômica do governo Dutra e da história do Plano Salt, né? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida.